Olá família, tudo bem? Eu sou a Priscila Reis e esse é o nosso devocional diário. Você já enviou esse áudio para alguém que você conhece hoje? Nos grupos da família, do trabalho, do condomínio, só não perca a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações hoje. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 11 dessa carta de Paulo aos Coríntios. E essa é uma carta onde mistura dor, indignação e cuidado pastoral. Paulo está escrevendo a uma igreja que ele plantou, mas que agora estava sendo seduzida por falsos mestres, falsos apóstolos. Homens eloquentes, carismáticos e que se autoproclamavam. Eles tinham discursos envolventes, pareciam espirituais, mas estavam pregando outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, conforme nós lemos lá no versículo 4. E o mais assustador, a igreja estava tolerando isso com facilidade. Então Paulo se levanta, não com arrogância, mas com um tom quase irônico e um coração quebrantado. Ele diz: estou zeloso por vocês com o zelo de Deus. Prometi apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo, Cristo. Aqui vemos o verdadeiro coração pastoral de Paulo. Ele não está defendendo sua reputação, mas a pureza do Evangelho. Ele se vê como um amigo do noivo, preparando a noiva, a igreja para Cristo. E qualquer doutrina que contamine essa noiva, qualquer pregação que desvie do Evangelho, é traição. Assim que ele considera. E então Paulo confronta os tais superapóstolos, revelando que eles se disfarçam como anjos da luz, mas são instrumentos de engano. Ele não os combate com gritos ou com status, ele expõe a falsidade com humildade e com verdade. E numa virada impressionante, Paulo começa a fazer o que ele mesmo chama de loucura. Ele apresenta seu currículo espiritual. Mas não como os outros. Eles se gabavam de títulos, experiências místicas e oratória. Paulo não. Ele se gloriava de algo impensável, suas fraquezas, seus sofrimentos, suas cicatrizes. E nós vemos as marcas da fidelidade de Paulo. Quando nós lemos o versículo 24 e 25, diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. E ele continua: fome, sede, frio, perigos constantes, preocupações diárias pelas igrejas. Versículo 29 nós lemos: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandalize, que eu não me queime por dentro? Paulo está dizendo: ser fiel a Cristo não significa evitar o sofrimento, significa suportá-lo por amor. E essas cicatrizes não eram falhas, eram medalhas. Elas não o envergonhavam, o identificavam como um seguidor de Cristo. No versículo 30 nós lemos: tenho que me gloriar, gloriar-me-ei nas coisas que mostram a minha fraqueza. Esse é o evangelho de cabeça para baixo. No mundo obcecado por performance, Paulo apresenta a fraqueza como prova de fidelidade. Ele não era apenas um seguidor distante de Jesus. Ele carregava no próprio corpo as marcas de Jesus. E isso nos ensina muito. E nos ensina como, de fato, o verdadeiro evangelho muda e transforma as nossas vidas. Nós precisamos entender e ter discernimento, buscar do Espírito Santo, para que nós não caiamos, assim como a igreja estava caindo ali naquele momento, sendo levado por doutrinas de falsos mestres, falsos apóstolos, e vivendo um evangelho que não era o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E eu queria te perguntar nesse dia: você reconhece que há um outro evangelho sendo pregado hoje? Um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem renúncia? Paulo nos alerta a não tolerar o falso, mesmo que venham com aparência de luz. Quais são as marcas que você tem
por ser um seguidor de Cristo? Você tem vivido uma fé confortável ou uma fé que te custa algo? Você se gloria em sua força ou na graça que age na fraqueza? Paulo aqui nos convida a ver as nossas cicatrizes como sinais da fidelidade de Deus em nós. Por isso nós precisamos orar nesse dia e buscar ao Senhor, para que Ele nos mostre, nos revele se há algo que nós temos vivido, acreditado, que não vem do Senhor. E se de fato nós temos vivido um evangelho que reflete a vida de Cristo em nós todos os dias. Vamos orar? Senhor, nós vivemos em tempos de vozes sedutoras, de evangelhos falsos, adulterados, de uma espiritualidade barata, de fachada. E minha oração nessa manhã, Pai, é que o Senhor nos guarde na Tua verdade. Que o Senhor nos dê discernimento para rejeitar o falso e nos dê coragem para abraçar a Tua cruz, Pai. Que nossas cicatrizes sejam testemunhos da Tua fidelidade. Que os nossos sofrimentos por Ti, Pai, não sejam escondidos, mas transformados em louvor, em honra, em glória ao Teu nome, Pai. E que assim como Paulo, nós possamos viver não para agradar aos homens, mas para apresentar a noiva pura ao Teu Filho Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos perdoe e nos direcione cada dia, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.